Recente, de altíssimo nível, que Carlos Roberto é a pessoa mais indicada para dizer do que eu. E nós temos conversado, tivemos reuniões em São Paulo, reuniões em Mirassol, reuniões aqui em São Carlos. E as coisas vão avançando, não é muito fácil. A ideia é voltar já no ano que vem, não é muito fácil porque existe, em primeiro lugar, a vontade de voltar com o próprio CNPJ do Grêmio São Carlense. Então nós estamos fazendo um levantamento das dívidas, vamos fazer uma simulação de acordo com alguns dos credores para ver se tem possibilidade de um acordo. Então essa seria a possibilidade maior. Estamos também conversando com o Clube Atlético Paulistinha, para, em caso da primeira possibilidade for inexequível, a gente fazer uma parceria com o Paulistinha, usando até o próprio centro de treinamento. E a terceira seria partir do zero. Então, nós estamos trabalhando com as três possibilidades, com grandes possibilidades de que isso possa ocorrer. Mas também existe uma pequena possibilidade de não dar certo. Mas a nossa intenção é que tudo corra bem. Bom, depois da reunião que vocês tiveram com empresários aí, com ex-jogadores, qual o próximo passo? Bem, então agora nós vamos fazer isso aí. Nos próximos dias nós vamos fazer uma simulação de acordo com credores. Se ela for viável, e as coisas vão acontecendo assim, porque então o empresário Wilson Carlos Trescente, ele é um empresário, ele quer entrar no negócio viável, no negócio, não numa barca furada. Então a gente tem que saber o que está entrando. Se não der, tem a possibilidade do Paulistinha, tem a possibilidade de um outro clube, né? Agora, isso ele que vai dizer, porque ele que vai botar o tutu. Tá bom, até agora, os resultados que você obteve até agora aí, mais positivo ou mais negativo, ou você ainda está em dúvida? Não, a dúvida sempre existe, porque é aquela história, né? O noivo e a noiva só casam a hora que vai para o altar, mas você está noivo. Eu acho que a expectativa é muito positiva, nós temos muita confiança que as coisas deem certo. Tanto é que muitos dos fatos a gente guardou, nós aguentamos algumas críticas, algumas dúvidas, porque não era de interesse, né? A gente percebe que existe até uma certa... da mesma maneira que existe um anseio muito grande dos torcedores gremistas, também existe alguma dúvida quanto. E o que eu quero dizer é o seguinte, que eu tenho a meu favor, eu não sou político, não sou candidato a nada, nunca fui candidato a nada, eu só tenho na minha vida 35 anos de gremista. Então eu gostaria de ver o Grêmio de volta. Sérgio, me diga uma coisa, temos aqui a possibilidade de ter 2 times, até 3 times no campeonato como profissional e apenas um estádio. Como é que vocês vão administrar isso com a Prefeitura e com o Luizão? Bom, nós temos a promessa via prefeito Barba, do secretário José Donato, que o Luizão seria compartilhado. Isso já aconteceu em outras ocasiões. O dia que o Grêmio joga aqui, o São Carlos joga fora. O dia que o São Carlos joga aqui, o Grêmio joga fora. Ou às vezes um joga no sábado, um joga no domingo. Esse não seria problema. Até a promessa da Prefeitura é ajudar em tudo que for possível. A Prefeitura ainda pretende fazer uma arquibancada atrás do Luizão, onde seria cedido também um espaço para o Grêmio ter o seu vestiário e até talvez alojamento. Ok. Mais alguma coisa que possa acrescentar aí para a gente ficar na expectativa ou não? Não, eu acho que você deve ouvir o Carlos Roberto, o Dudu, você já conversou com ele, mas o Dudu também voltaria para São Carlos para trabalhar também na área de divulgação esportiva, na área de rádio. Provavelmente, né? Também é uma coisa que nós estamos conversando, já é muito mais fácil, o Dudu tem vontade de vir para São Carlos. Bem, aí está o Sérgio Piovesan, que deu a explanação daquilo que ele está pretendendo. Agora, como empresário, ele trouxe o Carlos Roberto, que tem um trabalho lá na categoria de base em Mirassol. Ele era o time profissional também, mas ele vendeu o time profissional, só ficou com a categoria de base. E ele está prometendo dar um apoio aqui em São Carlos. Vamos ver o que ele disse. O Carlos Roberto, que foi ponteiro direito do Grêmio Esportivo São Carlense, nos áureos tempos da equipe do famoso Lobão da Paulista. E agora o Carlos Roberto está aqui em São Carlos, juntamente com o Sérgio Piovesan e outros elementos aí, outros torcedores, outras pessoas da cidade, tentando reativar o Grêmio ou então montar uma equipe com outro nome e tal. E o Carlos viria para cá para dar um suporte, inclusive, no trabalho de categorias de base. Então, eu quero saber do Carlos como é que ele está participando disso aí e o que ele pretende fazer. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, satisfação, né? Voltar o convívio, né, com vocês muitos anos atrás.
E a respeito a gente conversar a respeito da São Carlense, eu tenho conversado com o Sérgio, desde o princípio do ano nós temos conversado e surgiu essa possibilidade. E nós fomos conversando, tivemos reuniões em Mirassol, tivemos uma reunião aqui, depois eu apresentei para eles em São Paulo um investidor, esse investidor interessou, e agora a gente tem conversado, tem procurado ver a melhor maneira, talvez, quem sabe, de viabilizar uma volta até do Grêmio São Carlense na última divisão, né, do Paulista, e devagarzinho tentar, né, chegar à primeira divisão, como foi feito lá em Mirassol. Nós temos esse trabalho em Mirassol e o trabalho acabou dando certo. Bem, para que o pessoal lembre quem é o Carlos Roberto, para o pessoal que está começando a acompanhar o futebol agora, queria que você contasse um pouquinho da tua história. Você saiu daqui, depois foi para Mirassol e lá encerrou a carreira e montou uma escolinha de futebol. Conta pra gente como é que foi essa trajetória. Eu cheguei de Minas, né, na época, assim, nem tinha ouvido falar em São Carlos, na época era muito novo. Fiquei aqui na São Carlense durante 3 anos, onde eu me formei em Educação Física. Me deu muita sorte a cidade de São Carlos, porque aqui eu fiz 3 campanhas muito boas como jogador. Fui convocado para a Seleção Paulista, onde nós fizemos uma excursão muito tempo fora do país. Quando eu voltei, eu fui emprestado para a Portuguesa de Esportes, depois retornei ao Grêmio São Carlense, fui vendido na época um preço muito alto para o Grêmio de Maringá. Lá eu permaneci, depois de lá cheguei no Botafogo, depois voltei para Mirassol, tive um convite em Mirassol, voltei para Mirassol, comecei a fazer um trabalho lá como jogador e treinador. Depois eu tive aqui com o Careca em 97, nós chegamos a montar aqui um amador com o Júnior, onde nós chegamos a vice-campeão paulista, né? Perdemos um jogo aqui em casa para o Santos, onde nós conseguimos colocar quase 8 mil pessoas para ver uma divisão de base, né? E daqui eu fui para Mirassol, onde assumimos lá a categoria de base com um profissional. Mirassol era a 3ª divisão. E hoje, graças a Deus, Mirassol disputa o grupo D do brasileiro, né? Disputa o Paulista da 1ª divisão e disputa o D do brasileiro. Uma equipe hoje está muito bem estruturada, né? Muito bem dirigida com o seu presidente. E a gente tem dado suporte por trás. Temos um centro de treinamento lá em Mirassol muito bom, onde a gente tem 83 moleques. Mirassol hoje na divisão de base, ela é a 4ª do estado, né? No ranking de classificatório da Federação Paulista, é a 4ª do estado. Em todas as competições nós disputamos, nós chegamos a classificarmos e chegamos assim, bem perto do título. Você tem ideia, né? Hoje nós temos 14 jogadores que passou na base do Mirassol, que são titulares hoje da equipe principal do time de 1ª divisão do brasileiro. Quer dizer, alguns que nós podemos citar aqui, é o caso do Fred, do Fluminense, o Marcelo Matos, que está no Botafogo, o Zé Roberto no Internacional de Porto Alegre. Então, assim, vários jogadores que passaram lá, Marcelinho Paraíba, que passaram na mão nossa lá hoje, graças a Deus, estão se dando muito bem, né? Então o Mirassol hoje tem uma marca boa. E através dessa marca a gente está tentando implantar assim, mais parte profissional em outras equipes. Quem sabe, né, a gente possa, até eu já tive essa experiência aqui na São Carlense, onde foi vice-campeão paulista, quem sabe reativar. O Grêmio São Carlense é uma paixão que a gente tem, foi onde eu vim para o estado, né, onde me deu a oportunidade de ser conhecido, graças a Deus, de ter uma visibilidade muito boa hoje, e a gente deve ao Grêmio São Carlense, porque aqui eu me formei, aqui eu conheci a minha esposa que está comigo há 32 anos, que eu tenho 3 filhos, então assim, eu tenho muito carinho pela cidade de São Carlos. Bem, se você vier fazer parceria com o pessoal que está tentando reativar o Grêmio, qual seria a sua participação e o que é que você iria fazer? Primeiro eu apresentei para o Sérgio, esse rapaz que hoje tem alguns jogadores de sociedade comigo, que ele quer um clube. E ele disse, Carlos, se você me arrumar um clube, se você vier comigo na categoria de base, que para mim hoje é o que alimenta, é a mesma coisa que você, se você vai fazer um vestibular, para você fazer um vestibular, você tem que passar numa escola, que tem um professor de escola. Então eu acho que a categoria de base hoje, ela tem que ser muito forte para você ter suporte, para você disputar uma divisão, conseguir ir na sua divisão. Então assim, eu viria com categoria de base, mas dando suporte também na parte profissional.
Porque nós temos alguns jogadores hoje que estão em grandes equipes que a gente tem parceria. E a amizade que a gente tem, até com os próprios jogadores, que a gente, desses tempos que nós tivemos, a gente pode montar uma equipe profissional que ela venha a ter frutos futuros. Mas assim, está em fase de estudo, né? A gente está fazendo muita coisa, muito com o pé no chão. A gente sabe que primeiro ver o que a São Carlense deve, o que a São Carlense tem de dívida trabalhista, para a gente ver, para depois não querer, não vamos pegar, não é assim, nós vamos pegar e vamos fazer, não. Nós estamos com o pé no chão. Primeiro, houve interesse. Segundo, se você tem um investidor. Terceiro, tem eu que tenho interesse também de voltar à categoria de base aqui. Agora, a gente vai estudar primeiro o que é real, qual a dívida real da São Carlense hoje. Amigo do 25 no Esporte, Carlos Eduardo Leite, antigo locutor da Rádio São Carlos, locutor disc jockey, depois passou a repórter de campo, e aí acabou indo para São Paulo, se tornando um grande repórter esportivo, narrador esportivo, trabalhou muito tempo na TV Cultura, em outras emissoras de São Paulo. Não vou declinar o nome aqui, senão a gente vai perder mais tempo para falar onde ele trabalhou, e aí vai pensar que ele está muito velho. E o Dudu está voltando para São Carlos agora, tranquilo, porque há um convite para que, caso o Grêmio São Carlense retorne, ele venha também a fazer parte aí de um esquema de montar uma equipe de esporte para acompanhar o Grêmio São Carlense. Dudu, tudo bem com você? Tudo bem, Zanetti. Prazer em revê-lo, não é? Depois de algum tempo assim, sem um maior contato. Na realidade, o Sérgio Piovesan me fez o convite e eu vou sentir a possibilidade ou não desse trabalho realmente surgir. Dizendo inicialmente que o carro-chefe vai ser o futebol, que não haverá outra saída, vai ser realmente o carro-chefe, mas que o nosso trabalho não vai se restringir apenas ao Grêmio, vai se restringir, queremos fazer alguma coisa em torno do esporte em São Carlos, né? Uma cobertura que vocês fazem normalmente, mas eu gostaria de fazer também, porque o futebol é o carro-chefe, mas os outros esportes é que englobam e que determinam que outras pessoas possam ouvir e avalizar e até avaliar aquilo que você está fazendo em termos profissionais. Muito bem. E aqui no passo inicial, qual seria? Depende, estou na dependência daquilo que eles decidirem aqui, né? Eles estão trabalhando aí com rádios, não sei se vão comprar horário ou algo assim, eu realmente não sei, ainda estamos começando a conversar. O que eu disse é que profissionalmente me parece ser algo bom, e se realmente eu constatar que vai ser alguma coisa que dá para você trabalhar, eu venho com o maior prazer. Tá bom. Como é que você está vendo esse movimento por eles aí? Positivo ou não? Eu acho positivo porque eu nunca entendi o que aconteceu com o Grêmio São Carlense. Aí me falaram que uma vez que ele devia milhões na Federação Paulista de Futebol. Posteriormente fiquei sabendo que não deve. E nesse ínterim surgiu o São Carlos disputando, representando o São Carlos no futebol profissional. Mas eu nunca mais tive contato com esses ex-dirigentes do Grêmio São Carlense, como eu estou tendo agora com o Sérgio Piovesan. E dizem que ele me disse, né? Eu estou me baseando naquilo que eu fui informado, que o Grêmio não deve e tem toda a chance de recomeçar, porque a torcida aqui eu sei que tem bastante, porque o Grêmio fincou raízes em São Carlos, não é? Depois de Paulista, na década de 40, 50, São Carlos Clube, o Bandeirantes, não é? O Grêmio São Carlense foi o clube que chegou e ficou realmente. Apenas para registrar, em 1950, o São Carlos Clube mandava seus jogos no Rui Barbosa. O Zuz era o centroavante e a decisão do campeonato foi em Pirassununga. Você sabe que eu saí da casa dos meus avós ali na Avenida São Carlos, dizendo que eu ia ao matinê, chegou na Praça Coronel Salles e me enfiei na jardineira, que era a jardineira que ia, e fui parar lá em Pirassununga para acompanhar a decisão do São Carlos Clube, que venceu por 2-0 tal, e Porto Ferreira, que está no meio de São Carlos de Pirassununga.
o pessoal do futebol, ainda o Bibi foi quem fez isso, que era o lateral esquerdo, quando passou, eles vieram à frente, quando passou por Porto Ferreira, e tinha a estrada de ferro cortando ali, e porteira, e o ônibus com a torcida, os ônibus, né, vieram depois. E quando eles passaram pela cidade, jogaram panfleto. São Carlos saúda Porto Ferreira e convida vocês para assistir os jogos da segunda fase do Campeonato Amador. Esse negócio provocando, né? E o pessoal de Porto Ferreira fechou a porteira. E nós paramos ali, foi uma confusão para abrir essa porteira e os ônibus poderem seguir de volta a São Carlos. Cheguei tarde em casa, minha mãe preocupada, meu avô, minha avó, mas de qualquer maneira fomos acompanhar São Carlos. Então, o São Carlense gosta de futebol e realmente ele acompanha. Agora, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente envolvendo o Grêmio São Carlense. Bem, tendo o São Carlos já disputando aí, ascendendo inclusive a Série A2, o Grêmio tentando voltar, o teu Paulistinha também tem vaga. Você acha viável essas equipes aí ou tem que haver uma união? Não, a união seria o ideal, não é? União seria o ideal, mas eu tenho a impressão, pelo que eu sinto aí, não vai ser muito fácil. Mas existe espaço para todo mundo. Porque São Carlos, se eu estiver exagerando, vocês me corrigem, tem mais de 200 mil habitantes. Então dá para todo mundo trabalhar, todo mundo ir para o estádio. Não vai jogar todo mundo ao mesmo tempo e no mesmo horário, não é? Então haverá a possibilidade. E aí vai depender realmente da campanha de cada clube. Então, ok. Um abração, Dudu. Obrigado, Zanetti. Para você, para o seu pessoal, para a sua equipe. Até a próxima. Da Série B do Campeonato Brasileiro durante o final de semana. E o Valdemar tem os resultados e a classificação. A Portuguesa continua liderando o campeonato. Exatamente, agora tranquilo. Vamos lá, resultado rapidinho então para você. 12ª rodada, a Americana perdeu em casa por 3-1 para o Goiás. Também teve a Lucas de Caxias 1 em casa, do Ceará também 1. Sport 3, Salgueiro 0. São Caetano 1, Barueri 1. Asa 3, Guarani 2. Vila Nova 0, Náutico 0, Cristina 1, Paraná 2, Ponte 1, Bragantino 3, Vitória 0, Portuguesa 2 e Boa Esporte 0, ABC de Natal também 0. Na classificação, a Portuguesa é líder com 26 pontos, segundo Ponte 23, terceiro Paraná 23, quarto ABC 21, quinto Americana 20, sexto Sport 20, sétimo Náutico 20, oitavo Vitória 17, nono Asa 17, décimo Criciúma 17, décimo primeiro Goiás 15, décimo segundo Vila Nova 15, décimo terceiro Bragantino 15, décimo quarto Barueri 14, décimo quinto São Caetano 14, décimo sexto Boa Esporte 13, décimo sétimo Icasa 13, décimo oitavo Salgueiro 12, décimo nono Guarani 9 e 20º Duque de Caxias com apenas 4 pontos. Próximo bloco eu falo para você aí como é que foi a rodada que o São Carlos não disputou da Copa Paulista, para você ver como é que foi, que situação está o São Carlos, Zanetti. Muito bem, estou aguardando o seu telefonema aqui, 33720203, ligue para cá e participe do programa, faça perguntas e concorra aos brindes. Hoje nós temos, entre todos eles, o bolo de sorvete e a lavadora semiautomática Safira, oferta da Latina. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Conheça a nova linha de lavadoras de roupa Latina. Nova Safira 9 quilos. 7 programas de lavagem com 3 molhos. A maior capacidade de lavagem. Safira 9 quilos da Latina. Pintou dor de cabeça? Ligue Rosário. A fralda acabou? Ligue Rosário. A gripe piorou? Ligue Rosário. A Rosário entrega medicamentos e perfumaria com segurança, no conforto da sua casa ou do seu serviço. O seu pedido chega onde você estiver. Ligue Rosário. A Rosário é a primeira a ligar para a sua comodidade. Em São Carlos, 3362-7300. Ligue Rosário. 3362-7300. Os mais saborosos sorvetes você encontra aqui na Sorvebon, Rua Larga 607, ou ligue Sorvebon 3371-6169. Refresque seu dia a dia na Sorvebon. A ventoinha parou, temperatura subiu, o farol desregulou, a injeção entupiu. Seu carro precisa